última pergunta. Amém. Amém. Pronto, é uma pergunta também, né, básica, que é sobre o jejum, não para o apóstolo definir o que é o jejum, né? É mais para o lado do para que jejuar? O jejum nos mantém fortes espiritualmente, nós como cristãos. E também é errado quando jejuamos para alcançar coisas, por exemplo, assim, para bens materiais, isso faz-se, não faz-se? Como é isso? É errado fazer isso, não é? Como, na verdade, o cristão deve jejuar para manter-se espiritualmente forte ou podemos também jejuar? Por exemplo, eu quero comprar um carro, então vou jejuar para ter um carro. A minha família, um exemplo, né? Uma família precisa de ser liberta, né? Porque, obviamente, todas as famílias têm espíritos familiares, creio eu. Corrija-me se estou errada, pai. E vamos jejuar e vai passar tudo. Funciona assim ou temos que vou assim dizer, verdadeiramente nos converter? Como funciona? Preste atenção. Antes mesmo vou dizer que jejum faz parte de uma ordenança da palavra de Deus. Quando se fala ordenança, é mandamento, estatuto, quer dizer, aquilo que Deus ordenou para que os homens fizessem. Então, jejum também faz parte dessas ordenanças. Jesus disse, quando vocês jejuarem, Jesus ensinou como, quando vocês jejuarem, e foi explicando. Então, começo aqui. Jejum é um sacrifício. E nós recebemos a ordem de apresentarmos a Deus os nossos corpos como um sacrifício vivo. Mas tem que ser santo para ser agradável, claro. E Paulo disse que esses sacrifícios que nós apresentamos a Deus, se forem santos e também agradáveis a Deus, então será um culto racional, ou então é o nosso culto racional, nossa adoração inteligente. É louvor. Porque nós estamos a dar. Ok. Mas também, para além de ser um sacrifício, um louvor, uma adoração a Deus, que nós fizemos um culto racional a Deus, também é uma arma de guerra. Sim. Jejum é uma arma de guerra para abalar os nossos inimigos espirituais. Assim, a par de oração. No jejum atacamos. Agora, quais são os benefícios? Antes de falar dos benefícios, poderia jejuar para receber alguma coisa? Para Deus me abençoar? É um erro grave que as pessoas cometem. Não vou jejuar para aquela porta de emprego, não sei quem. Vou jejuar para não sei o que. Vou jejuar. Esquece isso. Uns até vou jejuar por causa daquela doença. Quando Jesus falou essa casta de demônios não sai senão com oração e jejum. Ele não estava dizendo vai jejuar para essa casta sair. Não. Alguém que tem que jejuar e orar para receber autoridade para tirar aquela casta. Não é a pessoa que tem a casta que vai orar e jejuar para tirar a casta. Nenhum escravo se liberta dele próprio. Nem que escravo se liberta. Veja só, Moisés teve que ser livre para ir libertar os hebreus. Jesus Cristo, livre do pecado para libertar o mundo do pecado. Só os livres podem libertar os escravos. Então o homem já está com uma casta. Está lhe mandar vai jejuar, porque a Bíblia diz que... Então, os benefícios. Quando nós jejuamos, estamos a dar. E quando nós damos, recebemos. Essa é a lei de Deus. Então, quando eu dou a minha vida, recebo a vida de Deus. No jejum, eu mato as minhas vontades. No jejum, eu destruo a fortaleza de Satanás. Eu enfraqueço os meus inimigos. O jejum, quando eu estiver a fazer, eu vou ficar fraco. Porque a carne, eu estou a dar. Mas o meu homem espiritual fica forte, o meu físico fica fraco, o espiritual fica forte. Então, eu me fortaleço
E quando o meu homem espiritual fica forte, a carne não tem força para me induzir no erro, no pecado. E assim, através da prática de jejum, nós nos fortalecemos, na prática de jejum, nós crescemos, na prática de jejum, a nossa mente se abre para termos uma mente aguçada, para termos entendimento nas coisas de Deus, para termos a revelação de Deus, para termos, aleluia, as visões. Não é porque você vai jejuar para ver como eu fazia, não, vou jejuar porque quero ver anjo, não. A prática de jejum vai fazer com que você tenha os teus sentidos aperfeiçoados. E só tem os sentidos aperfeiçoados, como disse Paulo, os adultos, que as crianças não. E esses que têm sentidos aperfeiçoados estão experimentados na palavra de Deus. Já não vão tomar leite porque cresceram, então vão tomar um alimento sólido. E também, quando eu mato a minha vontade, que é a minha carne, automaticamente Deus me fortalece. Quer com a sua presença, quer com o seu poder. Então, é uma prática que deve ser contínua dos filhos de Deus, para que também os benefícios sejam contínuos. E não é porque, não, estou a passar esse problema, vou jejuar para resolver esse problema. Esquece isso. Viva o jejum. O que você deve fazer é, vai orar, vai pedir. Pedir sim. Peça, ele disse, peça. Agora, os antigos usaram o jejum para resolver problemas. Sim, mas vou explicar por quê. A coisa também pode-se. Que eu estou passando um problema, não é que eu posso jejuar. Eu posso jejuar naquele momento, mas não posso considerar que o meu jejum vai resolver aquele problema. Não. Eu vou me humilhar na presença de Deus em jejum e vou falar com meu Pai prostrado para que eu seja aceite. Os israelitas, quando estavam no aperto, eles jejuavam, mas não o jejum que lhes livrava, é a humilhação. E Davi dizia, castiguei, humilhei a minha alma em jejum. Quer dizer que é a prática de se humilhar na presença de Deus. Então, a Bíblia diz que aqueles que se humilhar serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, assim ele vai vos exaltar. Isso. Mas se as intenções forem assim, não, vou jejuar para receber isso, não, vou jejuar para não sei o quê. Por isso as pessoas querem resolver o problema naquele momento. Não, os problemas se resolvem antes. Você deve se fortalecer antes, para que quando vier o problema, você choque o problema. Então eu que já vivo jejuando, eu tenho forças para enfrentar todas as adversidades. Mas se as águas já estão quase na borda da boca, você quer já se livrar, não vai conseguir. Então é uma prática. Não digo que você vai jejuar todos os dias como você ora todos os dias, não. Mas, porém, é uma prática que deve ser contínua. Enquanto a oração tem que orar todos os dias, mas o jejum tem que orar uma vez a outra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, apóstolo.